sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Está na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil. E muitos outros benefícios. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 96. Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo. Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.media.oeste.com.br/seguro. Olá, internauta, que bom ter você aqui. E hoje, programa Conversa Online comigo, Carlos Colli. E hoje recebendo uma figura muito importante aí da nossa literatura, uma escritora, Alice Betânia. Tudo bem, Alice? Como é que você está? Vou bem. Obrigada, Carlos, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que aqui está escrito Carlos Colli, né? Sim. Mas você me conhece meu nome inteiro, né? Antônio Carlos Colli, não esqueça. Sou eu mesmo, né? Isso aqui é coisa do meu amigo Brando Oliveira. Ele falou, tira o Antônio, que o Antônio não pega muito bem. Mas eu gosto do Antônio também. Mas só Antônio não, Antônio Carlos. Eu gosto, Antônio Carlos Colli. Alice eu já conheço há bastante tempo, né, Alice? Trabalhamos juntos, né? Muitos anos, né? Muitos anos. Éramos novos, né, Nana? Éramos jovens, né? Jovens, a gente era muito novinho, trabalhou um tempão. Eu ainda sou, na verdade, né? Eu ainda me considero jovem. Foi uma também, época né? muito boa da minha vida. Da Foi, nossa, né? E naquela Estávamos época, começando, né? Estávamos começando, ainda estamos né? Praticamente começando. E Alice, então, hoje, né, escritora, administradora e mãe também, né, Alice? E mãe, tenho duas crianças, duas meninas, uma de 10 e uma de 6. Minhas Marias, né, Maria Laura e Maria Cecília. E trabalho, né, ainda trabalho em vendas. Olha. Com soluções de TI. Sim, lá com o maridão, né? Com o Davi, né? A gente tem uma representação Como chamada é o nome DanSafe. Como é que chama? DanSafe. DanSafe? Nós distribuímos soluções personalizadas, né, de segurança da informação. Esse já é o merchan do marido aí, né? E qual que é o arroba lá no Instagram da empresa? @DanSafe. DanSafe. 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 Safe, barragem segura. Dan é barragem e safe segura. Olha aí, tem uma semelhança aí, né? DanSafe. E nas horas vagas eu escrevo, que é a minha maior paixão mesmo. É escrever. É escrever. É o que eu quero, né, seguir escrevendo. Vai ser a minha profissão da terceira idade, então já estou começando agora. Já está começando cedo. Mas fala para nós, como é que foi? Eu sei que você tem uma história muito bonita, né? Você veio lá de Abaíra, é o sertão da Bahia, né? É o sertão, é uma regiãozinha... Olha para aquela galera lá que tá ali. Ó. É uma regiãozinha da Chapada Diamantina, né? E meus pais se casaram e vieram para cá, nós nascemos aqui e retornamos. Eu passei lá 12 anos. Mas você nasceu em São Paulo, então? Eu nasci em São Paulo. Então eu acho que eu não tenho mais um lugar. Eu nasci em São Paulo, mas aí me criei na Bahia e voltei para São Paulo. Então eu tenho essas duas moradas. Legal. Mas eu passei um momento da minha vida, da infância ali dos 7 aos 19 anos na Bahia. E é nessa idade que a criatividade flora, né? Que tudo que você vive é muito intenso, é muito grande. Então, na minha escrita, tem muito da Bahia. Da Bahia. Mas você, nessa época, você estava lá na Bahia, 7, 8 anos, tal, você já gostava da literatura, gostava de ler, ou ainda não tinha conhecido esse mundo? Não, eu já sabia, eu não sabia. Eu já era muito voltada para as artes. Mas era uma cidadezinha muito pequenininha. Na minha casa não era uma casa que tinha muitos livros. Mas o meu contato com o mundo era uma caixa de madeira com umas imagens preto e branca. Era uma televisão preto e branca numa caixa de madeira. Ali eu viajava. Você gostava de... Eu gostava demais. Então, eu sempre assisti muitas novelas. Eu assistia a novela das 6, novela das 7, novela das 8. Eu sabia todo o enredo. E ali eu fui criando
vocabulário, eu fui criando histórias. Então, eu já tinha muitas histórias na minha cabeça, mas eu não sabia o que fazer com elas. Entendi. Então, só foi aqui, depois de um certo tempo, que me caiu a ficha que eu poderia escrever. Comecei querendo escrever novelas, fazendo cursos de roteiro para novela. Meu sonho era trabalhar numa emissora de televisão. E aí depois eu fui migrando aos poucos. Fui estudar poesia, prosa, e aí caí na literatura. É verdade. Muito bom. E então lá no início você escrever mesmo foi a partir de que idade? Você lembra mais ou menos? Você começou a escrever essa ideia? Porque você começou com uns contos, né? Com que idade? Você lembra mais ou menos? Eu já comecei a escrever aqui em São Paulo na fase adulta. Na infância, eu tinha muito contato com a televisão, né? Era uma cidade extremamente pequena. Tinha uma poesia ou outra, tive aulas de literatura, mas muito informal. Mas tem uma coisa muito interessante que eu me peguei na literatura que você vai descobrindo com o tempo. Lá na Bahia, eu tinha uma professora de inglês, né, que era sempre muito séria, muito formal. E aí, depois de um segundo grau, né, que agora não é segundo grau, mas agora é ensino médio, né? Ensino médio, ela passou a dar aulas de literatura. Acho isso muito interessante. E no primeiro dia de aula, que eu fui para essa aula, ela já estava diferente. Eu já fui para aula assim meio tensa, porque ela era formal, ela gostava do aluno bem comportado. E aí eu já fui meio tensa. E quando eu encontrei com ela na porta, ela já me deu um sorriso. Já era outra professora. Sim. Porque ela ensinava artes ali, né? Era literatura. Então eu acho que meu primeiro contato com a literatura foi esse. Que ali eu percebi, nossa, isso é outra coisa. É isso que eu quero. É isso que eu gosto. Pessoa. É outra pessoa. Mas você lembra, assim, para falar pro pessoal que tá em casa, o primeiro livro que você realmente tomou conhecimento, leu o livro e gostou e falou, poxa, eu imagino talvez como você tem esse contato primário com a TV, aí depois você pega um livro e o livro a gente viaja para qualquer lugar também. Nossa, muito, né? muito. Você lembra qual foi o primeiro livro que você chegou a ler inteiro, né? Não 2 parágrafos igual eu lia na escola para enganar a professora. Eu lembro, tem 2 livros. Como eu era muito ligada no audiovisual, no cinema e tudo. Quando eu fui pro livro, o primeiro livro que me chamou muita atenção era um livro que eu não tinha lido assim na adolescência, que é obrigatório na escola, mas foi Machado de Assis, né, Dom Casmurro, que me chamou. Mas era muito formal ainda, eu ainda não estava preparada para aquela leitura. O livro assim, que me emocionou, que falei, nossa, eu quero fazer isso, foi O Caçador de Pipas. Eu já era bem adulta. Sim. Aquele livro, eu falei assim, eu quero escrever isso. Né? Que era um livro lindo, 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 lindo. Era um romance, acho que foi um romance, tinha uma tradução, não era tão fácil, não era tão simples, mas aquilo me guiou. E aí foi através desse livro que eu corri atrás do tempo perdido, assim, porque não foi uma pessoa de ler muito, né? Entendi. Então aí eu fui atrás. Então eu acho que O Caçador de Pipas, que abriu é uma tradução, aí esse mundo e pra depois você. Dom Casmurro. Quando eu li Dom Casmurro, aí Machado de Assis, né? Aí eu fiquei... Mas é uma literatura difícil, como você falou, muito né? difícil, mas eu já estava preparada, aí você né? já estava num segundo momento. Quando na minha releitura eu já senti ódio de Machado de Assis, né? Falei, putz, vai ser difícil chegar. Nunca vou escrever uma coisa dessa como Machado. Esquece isso, Esquece. Entendi. É porque tinha muitos, eu lembro da minha fase, essa fase de estudantil, tinha muitos livros mais simples, né? Para leitura, tinha uma coleção, Vagalume, não sei se você tomou conhecimento dela. E tinha livros assim, curtinhos, 50, 60, porque era para ter aquele gosto da leitura, né? Mas o que eu acho muito importante hoje também na educação é você colocar livros para cativar o leitor. Sim. Por exemplo, você colocar Dom Casmurro para você ler com 14, 15 anos, não rola. Você não tem estrutura para ler aquilo. É verdade. Então, eu li as primeiras páginas, não gostei, já odiei. Quando eu fui ler bem mais madura, eu fui ver, nossa, que maravilha. E você falando de poesia, quando você começa a cercar a criança ou adolescente com um livro adequado para aquela idade, com aquele mundo, aí você cativa. Eu lembro do primeiro poema que eu li, foi na escola, que foi da Cecília Meirelles, que é O Isso ou Aquilo, que é um poema que tem ali no 4º ano, 3º ano, você está ali com 8, 9 anos, né? Que é isso ou aquilo, que ela fala a indecisão de você fazer uma coisa ou de escolher uma coisa, né? Ou se põe luvas, ou se calça as luvas, ou se põe um anel, ou você faz, ou chove, ou faz sol.
Então, naquela decisão, eu lembro que aquele romance me tomou, assim, porque... E eu já fiquei apaixonada pela Cecília Meirelles. Minha menina chama Cecília por causa da Cecília Meirelles. É Maria Cecília, né? É Maria Cecília. Mas o Cecília é por causa dela. Foi o primeiro Sim. poema que eu li ali. Sabe? Já foi uma coisa que me tocou. Mas eu não entendo... Porque quando você é muito criança, você não entende que aquilo te toma de uma maneira diferente, né? Você vai entender com a maturidade, com o passar dos anos. Muito bem. Bom, e aí vieram os primeiros livros, né? Teve um primeiro livro que eu tive a honra de participar do lançamento, né? Que era os Contos Natalinos. Isso em 2007, e você participou lá com um conto, né? Memórias de um Brinquedo. Foi uma... Lembra disso? Lembro. É claro. Foi uma coletânea. Eu comecei participando de um grupo de roteiristas. Certo. Né? Como eu falei inicialmente, eu queria escrever para TV, e tinha um grupo ali, e eles decidiram fazer uma coletânea de contos. E aí o meu foi selecionado, que eles aproveitaram o Natal e tudo. Era para quem tá em casa, a gente vai colocar a capa aqui, era um livro dedicado ao Natal, né? Sim. E é o Natal, né? 25, né? 25 de dezembro. E na questão da numerologia, tinha 25 contos. Tinha 25 contos. E um deles era o seu. E um deles era o meu. Então tinha pessoas... E aí, só pra o pessoal que tá em casa, que não... Talvez hoje eu não sei se esse livro tá de fácil acesso, mas é interessante que conta a história de um brinquedo e o menino dessa história queria ganhar um PlayStation 2, pra você ver como é antiga. Nós estamos no 4, né? E aí a história desenrola de um jeito aí que você tem que ler pra saber. Não é isso? Tinha que ter um tema natalino. Sim. E eu fiquei assim muito perdida sem saber, assim, foi a minha primeira prosa, assim. E eu lembro que a gente tinha uma amiga, a André, que o menino dela queria muito um PlayStation, né? O menino já é um adulto hoje. E aí eu criei, né? Aí eu coloquei essa ideia no papel de um menino que queria um PlayStation, mas ele ganha um palhacinho, né? Um palhacinho. Nada a ver, né? Nada a ver. E aí o menino fica muito revoltado com um presente. E aí, mas foi um conto bem legal, foi uma experiência boa. A gente fez um lançamento. E todo mundo tava começando ali, né? Com aquela esperança efervescente. Ele foi uma coisa muito legal. Só pra... Quem organizou foi o Leonardo, né? Foi o Leonardo de Moraes. Isso. E esse daí é de 2007. O Leonardo, ele organizava o grupo de pessoas, de roteiristas, né? Sim. E ali foi ele que organizou, ele que selecionou os contos. E foi um trabalho primoroso dele. Verdade. E foi um livro muito bacana, muito bonito. Foi, a capa, a gente tem aqui, deixa eu mostrar pro pessoal aqui um pouquinho. Aqui mesmo, se bem que a gente vai colocar a capa também, olha. Contos Natalinos. O terceiro nome é Alice Betânia, tá aqui, ó, né? Em ordem alfabética, está aqui, organizado aí pelo Leonardo de Moraes. Foi meu primeiro livro, tem um carinho muito grande. Deixa eu deixar ele aqui, pra gente depois mostrar os outros. E aí, pra gente falar bem rapidamente, né? Veio o segundo livro, né? O segundo livro que a gente tem aqui também, já é uma parceria, não é isso? Sim. Com o André. Foi em 2006, esse já foi em 2011. Eu fui estudar, né? Sim. Fui estudar, fazer um curso atrás do outro. Aí eu fui fazer uma pós-graduação. E aí eu conheci o André Mantovani, que é um amigo maravilhoso, que me ensinou tanto, me ajuda tanto até hoje. E aí a gente se deu bem, a gente encontrou ali, esses encontros da vida, né? Sim. E aí a gente se encontrou ali, já começou... A gente tentou fazer um projeto, pensando num projeto. E depois, quando a pós acabou, porque a pós era muito puxada, tinha muitos trabalhos, a gente começou um processo criativo assim. Ele começava um conto e mandava para mim por e-mail. E aí eu respondia. Então eu falava alguma coisa de uma protagonista, mandava para ele virava totalmente o jogo. E foi um exercício muito bacana, a gente aprendeu muito. Sim. E aí a gente fez 20 contos, se eu não me engano, são 20 contos, desse jeito, uns 4 meses, foi um processo bem bonito mesmo, e que foi bem legal. Eu mandava, ele fazia e mandava de volta, e depois foi muito interessante que quando a gente foi revisar, organizar, a gente criou uma unidade, a gente nem sabia quem tinha escrito uma coisa ou outra, que ficou uma coisa muito bacana. E aí foi esse livro aí, né? Aqui, O Acontecer das Coisas. O Acontecer das Coisas já foi 2011, né? 2011, já foi esse aqui. Bem legal, né? Bem legal, muito bom. E aí já tem bastante conto aí, né? Você falou que tem uma mistura, porque não dá pra saber quem é o dono agora mais. Né? No final tem um meu e um dele, mas Sim. assim, os demais... são contos
bem legais, e foi fruto dessa pós-graduação que a gente fez. Porque a gente foi fazer uma pós, e essa pós-graduação era muito teórica, sabe? Sim. E entendi. aí, e a teoria, de uma certa maneira, ela abala um pouco sua criatividade, né? Porque você quer Pra dar criar, e às vezes você não quer criar de acordo com a teoria, você quer criar do seu jeito, né? Sim. E aí foi uma maneira, eu acho que foi uma maneira que a gente achou para driblar tanta teoria, sabe? Foi mergulhar nesse processo. Foi uma coisa bem legal, que me ajudou bastante. Que legal, parabéns. E aí nós chegamos aqui, o que te trouxe até aqui, né? Que Sim. é o seu terceiro livro. E esse livro já é diferente, né? Já é um livro de romance. Já é um romance. O livro chama Meus Sertões de Você. Isso. Conta pra quem tá em casa do que esse livro, o que a gente pode esperar do livro, o que vai ter nesse livro. Ah, tá. Conta sem dar muito spoiler, só um pouquinho, sim, tá? Esse livro, esse aqui eu lancei em 2011 e fiquei esse ato aí, sem publicar nada, mas estudando, escrevendo, Sempre. lendo e fui Deve mãe. ter várias coisas lá na gaveta também, né? Nossa, tem muita Tem coisa. muita coisa. E aí nasceram minhas meninas, eu fiquei nesse universo aí, mas a literatura sempre me chamou, né? Um chamado mesmo. E aí eu escrevi um romance, um poeminha, deixava lá, mas Certo. eu sempre estudei, sempre muito curiosa. E aí eu comecei. Aí um dia, um livro escrito é ali trabalho duro mesmo, é labuta. Mas vem a inspiração, de vez em quando vem. Um dia eu estava voltando de carro, olha o perigo, né? Já não dirijo tão bem. Voltando de carro, assim, um som ligado bem alto, me veio a ideia assim, do romance. Isso já tem uns 4 anos. E aí eu comecei colocando no papel devagarzinho, fui escrevendo um capítulo, outro, estruturei, voltava, desistia, jogava na gaveta. Um dia eu falei, não vou abrir esse arquivo. Já tinha 4 meses que eu não abria, mas o personagem ficava aqui na minha cabeça. Certo. E aí eu comecei, fui me dedicando. Do ano passado para cá eu me dediquei bastante nele. Ele é um romance, né? Conta a história, a protagonista é a Isabel, que tem uma deficiência, né? Ela sofreu uma paralisia infantil na infância e ela vive lá no sertão com uma avó. E aí a mãe dela mora em São Paulo, trabalha e manda o sustento. Essa mãe morre aqui em São Paulo. E a mãe manda para ela uma colcha de retalho, uma encomenda. E aí quando ela recebe essa encomenda é que a vida dela se transforma. Então é uma história de amor, é um mistério familiar. E tem a busca dela para a identidade. Ela quer descobrir de onde ela veio, sabe? Porque a história dela, ela tá ali paralisada. A paralisia, ela sofre uma paralisia, mas a vida dela tá paralisada, de uma Entendi. certa forma. Então, quando a mãe morre, é que a vida dela se transforma. Tem que mudar. Tem né? que mudar. Então, é essa a história. E aí, no final do ano passado, eu fui fazer Sim. uma oficina criativa de uma escritora, e lá os alunos resolveram montar um coletivo. É um coletivo, é um grupo onde você faz umas provocações, escreve e todo mundo se ajuda. E lá eu conheci uma escritora chamada Yara Fers, que hoje mora em Fortaleza. E aí gostei muito dela, né? E pedi para ela para ela ler o romance, para ver se Você tinha, se eu não entendi. estava delirando, se tinha alguma coisa. Sim. Porque é bom você ter uma visão de um Mas- outro. E com experiência, né? E aí eu mandei para ela. E aí ela me retornou, né? Me sugerindo algumas alterações, muito pouco. Eu gostei muito porque ela respeitou muito ali a minha história. E aí a gente começou a trocar sobre o romance. A gente fez uma mentoria, né, de uns 4 encontros. E ela me sugeriu para participar do prêmio Kindle, né, que é um prêmio da Amazon. E eu fiquei assim, meio insegura, sem saber, mas ela me incentivou muito. Eu acho muito legal. Ela tá participando com o romance dela, um romance lindo. E ela me sugeriu, vamos participar, né? A gente precisa de mulheres nesses concursos. Né? As editoras, 70% do que é lançado numa editora são de homens, né? A gente tá nessa luta das mulheres, conseguir abrir esse caminho. E ela me incentivou demais para lançar. E aí eu tomei coragem. E aí você se inscreveu. Aí eu me inscrevi no concurso, E mandou. E mandei. Deixa eu mostrar aqui. E mandou aí esse livro, né? Aqui, ó, Meus Sertões de Você. Isso. Esse livro hoje está lá na Amazon. Tá na Amazon. Amazon, né? Ou Amazon, como eu você falo prefere. Amazon, não sei, é Amazon? Não sei, acho que é da Amazônia, né? Mas não é brasileiro, a gente fala como a gente gosta. E esse livro, por enquanto, ele está lá na forma digital.
as pessoas podem ir até lá. E nós vamos deixar aqui embaixo para você, na verdade, abaixo desse vídeo, na descrição, o link para você conhecer o vídeo, né? Para você conhecer o livro, na verdade, para você adquirir esse livro, ler, e depois de ler tem que dar os comentários. Fazer Esses é que são importantes. Isso é muito importante. Ele está na Amazon, eu estou concorrendo, né, ao 7º prêmio Kindle com Olha ele. Aí, sétimo prêmio. Tem gente que não gosta de ler no Kindle, né? Mas se você não gosta de ler no Kindle, é aí que você tem que ajudar, porque daqui a pouco tá impresso, né? Sim, exatamente. Né, de repente, se ele for um finalista ou ganhar, eu posso ganhar, né, a impressão do livro. E é muito importante para autores independentes essa avaliação. É verdade. Né? Entra lá, leia o livro, faça uma avaliação, dê as estrelinhas, faça por escrito também. É extremamente... Ajuda demais. Poste, né, no Instagram, no Stories. Isso. Né, faça o seu comercial, ajuda aí. Sim, ajuda, porque isso é muito importante pra gente. Né? E aí você falou então sobre o livro. Esse livro está lá participando desse prêmio, né? E você pode ajudar, então, você que está em casa. Vai estar o link para vocês aqui na descrição do vídeo aqui, como vocês acessem lá o livro e façam seus comentários também. Leiam, né? E façam os comentários. Sim, isso é muito importante. E aí, falando um pouco mais sobre esse livro, você disse sobre essa história toda, né? Mas assim, voltando aí um pouco, você particularmente, você gosta de... Hoje você tem o Kindle, você trouxe aqui o Kindle, né? Mas você tem essa experiência também digital ou você ainda gosta mais do papel? Eu tô começando. Começando? Eu gosto muito do papel, eu sou meio analógica, Sim. então eu gosto muito do papel, porque eu escrevo, eu rasuro, né, eu risco, eu gosto muito. Mas na Amazon você encontra muitas coisas que às vezes você não está no mercado. Exatamente. Né? Então, como eu lancei um e-book, né, eu li agora os livros do concurso, né, o da Yara Fers, que é Anatomia de um Corpo Quase Perfeito, é um romance maravilhoso também. Que também está participando. Que também está concorrendo ao prêmio. A Yara é uma escritora precisa e o romance dela é preciso também. Então eu li o dela, tô começando, eu senti dificuldade, que foi o primeiro que eu li. Mas já li mais 2 depois. Tá pegando gosto. Tô pegando o jeito, né? Eu conheço pessoas que leem muito no Kindle, gostam, eu acho que adoram. é uma ferramenta a mais, né? Tive essa dificuldade, mas eu não quero descartar, né? Porque tem coisas que eu não encontro mais físico e eu posso achar assim. Exatamente. Então é uma coisa a mais. Né? Você falou um pouco do processo de criação deste livro, né? Mas isso no geral, com você funciona assim? Você tá fazendo qualquer outra coisa aleatória, aí vem alguma coisa, aí você para, escreve um pouquinho, ou você... Como é que é o seu processo de criação? Você para um dia e fala, hoje eu não vou trabalhar, hoje o Davi que se vire, eu vou sentar aqui e vou escrever um livro. Como é que... Ou não, nunca foi assim? Primeiro desde pequena eu tinha muitas ideias na cabeça, assim, né? Então, desde pequena eu falo sozinha, acho que já eram as minhas ideias vindo, assim, só que eu não sabia o que fazer com elas. Você fala sozinha, mas porque tem a pessoa que fala sozinha, tem a pessoa que se conversa sozinha. Não, né? eu falo, eu converso, eu pergunto, eu respondo, mas agora eu entendo que são as minhas histórias aqui dentro na cabeça que não me deixa. Troca uma ideia legal. Eu troco uma ideia legal com eles. Entendi. Mas assim, normalmente, quando eu sento para escrever, eu gosto de escrever pela manhã, que a casa está mais silenciosa, mas eu já sei mais ou menos, eu tenho a ideia dirigindo às vezes. Aí depois só escrever. Fazendo um trabalho doméstico em casa. Entendi. Então a ideia vem. Quando eu sento, eu já tenho a ideia, eu preciso trabalhar aquela ideia, né? Isso. Que aí é a labuta, é colocar a palavra certa, escrever, escolher a forma de contar aquela história. Buscar essa ideia, né? Aí sentar para trabalhar, mas assim, a ideia do que eu vou escrever, eu não tenho sentada na frente do computador. Vem assim, às vezes assim, um dia eu tava no poupa-tempo e aí eu vi uma mulher passando ali, eu já veio uma ideia assim, sabe? Aí eu anoto assim, em qualquer lugar, vou anotando, quando eu sento... É que você vai... aí eu vou trabalhar, porque a ideia é... Só um fio, né? É uma névoa aqui, né, que você pega. Depois você tem que malhar ela, né? Trabalhar ela com exaustão. Tá certo. Alice, pra quem ficou curioso em casa, você pode ler um trechinho desse livro? Quem sabe o primeiro capítulo? É possível ler? Posso olha aí. Ó, especial pra você com a voz da autora, hein? Aí é mais caro, hein? Aí é bem mais caro. Vamos lá. Vamos lá. Quanta atrocidade é feita em nome do amor, minha querida. Depois que entendi essa premissa, venho enfrentando a sonha unha. Ela ganha na maioria das noites.
e eu finjo não me importar. Hoje, logo que o dia clareou, peguei minha almofada e fui fazer minha renda na praça em frente aqui de casa. Precisava de ar, porque agora até respirar dói. Concentrada ali nos meus pontos, não percebi a estranha se aproximar. Só senti sua presença quando o volume do seu corpo e o seu cheiro ocuparam um vazio ao meu lado. Levantei assustada, quis ir embora, mas seus olhos imploraram para que eu ficasse. Voltei ao banco e à renda em silêncio, e ela começou a falar. Não precisava de mais nada. Contou-me sobre seu amor e tudo o que veio junto com ele. Seus enganos, suas dores, suas lutas, suas perdas. Ela chorou por ela. Eu chorei por ela e por mim, sem parar o que estava fazendo. Seu enredo, suas lágrimas, sua carne ferida entranharam na minha renda, de um jeito que nada mais ficou no lugar. Depois de poucos minutos, ela respirou fundo, limpou o pranto, agradeceu a escuta e meu silêncio e se foi. Atravessou a praça, alcançou a próxima calçada, a outra e depois cruzou a esquina. Fiquei esperando o que vinha depois dela. Não veio nada. O nada da existência. Poxa vida, olha, leu bastante. Achei que ela leu todo aqui para nós. Mas que bom. Uma história bacana. Esse é um princípio do primeiro capítulo. É a introdução do livro, a introdução do livro, né? Ela começa a contar a partir dessa estranha que ela vê numa praça. Ela começa a narrar a história dela. Perfeito. Olha, e no meio disso tudo aqui, caiu até o bonezinho aqui do patrocinador. Inclusive, acho que caiu para mim falar dele, que eu tava esquecendo dele. É o grupo Motorhome. Motorhome é um proteção do seu veículo, 24 horas por dia. E sabe o que é mais legal? É que ele segura qualquer veículo. Sabe aquele carrinho lá que você gosta, 2009, 2007, 2005? Ele vai fazer o seguro pro seu carro. Ele não vai restringir. O meu é assim, 2000. O seu é zero. Zero é mais fácil. Não, o meu é 2000, não. O meu é desse aí. Mas você que tem um veículo antigo, faz a sua cotação aí, tá bom? www.midioeste.com.br/seguro. Você vai lá, põe os dados do seu veículo e você recebe a cotação bem rapidinho aí. Automático, assim? É, menina, você vê? É automático e eles gostam de carro. Como eu e você gostamos. Então, assim, aquele carro que às vezes tem seguradora que às vezes não aceita o antiguinho, aceita né? mais, Eles aceitam. Então, cota lá com eles. Muito ok? bom. É isso aí. Eu hoje com a Alice Betânia. Alice Betânia, eu também gosto de falar Alice Betânia também, sabia? Você falou que gostava de falar Antônio Carlos, eu também gosto de falar Alice Betânia, a escritora do momento. Olha aí. Renomada. Renomada. E ela procura também parcerias aí, você que tem, né? Você que participa aí de Clube do Livro. Sim. Por que não? Né? Sim. Tem esse livro aí. Algum Clube do Livro se interessar para ler e discutir a obra, eu estou à disposição. Exatamente. Para eventos online, presencial, etc. Combina com ela. E o seu Instagram, para deixar para as pessoas te localizarem? Deixa para nós aí. É @Alice Betânia Miranda. Ela não tirou, você viu? @Alice Betânia Miranda. Tudo junto lá, né? Tudo junto. Você vai lá, pode mandar aquele... Né? A galera mais nova fala o DM, né? Sim. Os mais velhos falam mensagem. Manda mensagem por lá. E para você conversar com ela, conversar sobre o livro, sobre os livros, né? Se você eu sempre posto alguma coisa sobre o livro, sempre, né? Porque é o que eu estou divulgando no momento, é o que eu preciso de apoio. Né? Preciso de leitores, eu preciso, né, de avaliações na Amazon. Então, é uma oportunidade muito boa desse concurso, né? Esse é a nível Brasil, esse concurso, né? É, nível Brasil. Nível Brasil. Então, tem escritores... É legal esse prêmio da Amazon, porque ele dá oportunidade para todo mundo, né? Então, tem muita gente boa. Sim. No Brasil, e eu achei uma oportunidade muito legal. É isso aí. Muito boa mesmo, eu também gostei também. Não sabia que existia, ficamos sabendo aqui, né? E acho que é um incentivo bom, né? E ele é pouco divulgado. Eu só fiquei sabendo por causa da Yara, né? Ela que me incentivou que também. Me incentivou, não, assim, eu falo, e é muito importante isso, o apoio de outras mulheres, né? Eu participo de um coletivo de mulheres e eu gosto muito de falar sobre isso, que quando ela estava falando, tem um prêmio Kindle e vamos participar. Ela falou, eu vou participar. Eu falei, mas eu vou concorrer com você. Ela, não, você não vai concorrer, nós vamos correr juntas. Nós vamos chegar juntas, né? Então, isso é importante, é um dar a mão pro outro, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. É isso aí. Quero agradecer
você mais uma vez por ter Obrigada. vindo, por ter aceitado o nosso convite, Obrigada. estar aqui, compartilhar um pouquinho da sua história, aí, dos seus novos talentos, né? Ai, Na verdade, obrigada. eu já conhecia você lá quando você estava começando a escrever, mas agora eu vi que você desenvolveu e estou muito feliz com isso. E Obrigada. quero que você volte outras vezes aqui para mostrar mais livros aqui para a galera que está em casa, né? E nas saudações finais, quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Menos pro Davi. Davi não. Não. Eu queria só mostrar mais uma vez o livro. Por favor, o livro você pode mostrar à vontade aqui. A capa do livro que ficou muito bonito. Quem fez essa capa, Vou inclusive? falar da capa. Fale da capa. Esse é o livro. Sim, vocês vão ver aqui, ó, na TV também vai aparecer. Ah, sim, esse é o livro Meus Sertões de Você. Eu dei para uma amiga ler esse livro, né? Depois que a Yara leu, eu dei para outra amiga ler e essa Sim. amiga me falou: nossa, eu comecei lendo e já vi uma capa de xilogravura, né? Como se fosse um Sim, cordel. E eu sim. gosto demais de xilogravura. E aí foi o Renato Salzano que fez essa capa. Primeiro eu falei mais ou menos. E aí ele me veio uma ideia, aí eu falei, dá uma lida no livro. Quando ele leu 2, 3 capítulos, ele já Ele pegou já captou a capa. e já me mandou de segunda. Ficou muito bonita, eu gostei muito de trabalhar com ele. É Renato Salzano. Parabéns, ficou muito Capista. bonita mesmo. Ficou muito bonita essa capa. E essa menina não é você não, né? Não, Que não, já não. me falaram, é a Alice. Isabel, não. É É Isabel, é minha protagonista. É Isabel, viu? Não é Alice Betânia. Estamos chegando ao final. Hoje, um prazer receber a Alice Betânia por aqui, a nossa escritora, né? Alice, quer deixar um recado para alguém, um beijo para alguém? Aproveita, é seu momento agora. Então, quero pedir para os leitores que entrem lá na Amazon, que leiam autoras contemporâneas, que estão vivas, que precisam dessa atenção de vocês, que comentem, que avaliem, pode dizer se gostou, se não gostou, podem ser sinceros. Quero mandar um beijo para a Baíra, né, que é sempre a minha fonte de inspiração, e para minha família, que tem muitas histórias, e eu ainda vou contar muitas histórias de vocês. E tem um pessoal também aqui, da empresa que você trabalhou, que torce sim. muito por você, né? Aqui tem Da a Air Viviane e a Zavid, né? Regina, que foi uma empresa que eu trabalhei 12 anos, e que também é fonte de inspiração, né, porque a gente viveu muita coisa lá. Aconteceu muita coisa lá, né? Aconteceu muita coisa e ainda vou escrever sobre isso também. Foi uma parte muito importante da minha vida. É, turma, você não quer falar o nome, mas eu vou falar, Daqui, né? da Viviane, a Regina, Isso, tem a o pessoal Jane, como é que é o nome do grupo de vocês? as colaboradoras da Erzeivit, tem a André, um abraço, tem a Delma, a André. Tá tudo no grupo ainda, essa fiz, turma? Eu fiz amigos de vida na Air Safety. E tem a Andréia, que é a Mala, a Andréia Mendes, ela que fez a Mala, é minha primeira leitora. Ela sempre, primeira pessoa que eu dou para ler, ela fez uma Andréia leitura Mendes. crítica. Andréia Mendes. Acompanho ela no... A Mala, que a gente chama de Mala. Chama de Mala. Então, ela fez uma leitura crítica, eu agradeço a ela no livro, porque ela, a primeira foi a André, ela me estimulou, ela foi muito importante na minha vida, porque foi ela que me apresentou poetas, a Hilda Hilst foi ela que me apresentou, música boa, ela já tinha tido uma banda, ela me apresentou verdade. música boa, e quando eu comecei a escrever, eu escrevia muito ruim, assim, logo no início, mas ela sempre lia, assim, sabe, com aquele olhar, assim, Carinhoso, me incentivando, né? assim, né, com um olhar Incentivo. carinhoso. Então, e até hoje, qualquer escrito meu, é a primeira pessoa que eu dou pra ler, é ela. E ela hoje trabalha com música ainda. Não, ela não trabalha com música. Ela trabalha... Mas deveria, né? Porque Mas ela- deveria, porque é extremamente Olha aí, talentosa. Se Volta, você Ana Mala. voltar, você vai vir aqui, tá bom? Exatamente. Ela Vai vir aqui pra cantar um dia. chama a André pra nós. cantar, ela vem. Ela a vem. família dela toda trabalha com arte. Sim, eu sei disso. Né? O Os irmão dela irmãos, toca, tá? a irmã é atriz. Sim. Então, é uma pessoa muito sensível pra arte, né? Então, eu devo muito a ela. Legal. Então tá. Finalizando então com vocês essa entrevista, muito boa. Eu gostei, você gostou? Eu gostei demais, Parece que você demais. tava nervosa, mas eu Não. tava calma aqui, tranquilo. Quero Hoje eu fiquei voltar, calmo. Eu quero voltar, hein? Quero voltar? É que você não tomou um chá hoje aqui, né? É. Que só tomar café, o café deixa a gente mais nervoso, né? Exatamente. Acho que foi isso o eu problema. quero voltar. Você voltará com certeza quando você ganhar esse prêmio da Amazon. Obrigada. Você vai voltar para contar e outras experiências que virão também. Com certeza. Grande abraço para você que nos acompanhou até aqui. Quero pedir para você curtir, compartilhar,
tudo que tiver que fazer na rede aí, você faz. Porque estamos em várias redes. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Facebook. E cada rede tem seu jeitinho, né? Sim. Então você faz o que tiver que fazer aí, né? Aperta os botões aí e manda pra todo mundo esse vídeo aí. Grande abraço pra vocês e até a próxima. Obrigada.